Como eu costumo dizer, grandes histórias se dão muitas vezes a partir de pequenos começos. E não há lugar melhor para falar a respeito disso do que onde eu estou aqui agora, no Monte Sião, em Jerusalém, porque é esse lugar que é o berço do cristianismo na cidade mais importante do mundo. Quero falar para você hoje a respeito de 3 histórias, 3 curiosidades que mostram que o cristianismo, que hoje é a maior religião do mundo, nasce a partir de uma origem, não se sinta ofendido, mas miserável, periférica, pobre, sem o menor interesse da grande população e das grandes elites. Bom, quero te mostrar como que de fato as origens do cristianismo são extremamente humildes. Então vem comigo para mais uma jornada descobrindo Israel, com seu amigo na Terra Santa, Isaac Levi. Hoje, todas as 3 grandes religiões monoteístas têm a sede do seu poder, o símbolo da sua estrutura, de como essas fés ficaram tão ricas ao longo da história. Quando a gente fala de judaísmo, de cristianismo, de islã, temos o Vaticano, que representa a riqueza do cristianismo, a Catedral de São Pedro. Temos no judaísmo várias sinagogas que são certamente belíssimas. No islã, um Meca, um grande santuário. Mas veja que, especialmente o cristianismo, dentre todas essas religiões que nós temos no mundo, o cristianismo tem o seu início a partir de uma história muito simples. Na verdade, talvez a história mais simples de todas essas religiões. Porque se pegarmos a história do Islã, o Islã é uma religião que muito repentinamente ganha o poder e Maomé era um grande comerciante, enriquece muito rápido. No judaísmo, Abraão é claro que ele deixa tudo para trás, mas também ele vem de uma família extremamente rica. Mas quando falamos a respeito da fé cristã, estamos falando de um começo, de uma história que é enraizada a sua identidade em camadas mais periféricas da sociedade. Um começo extremamente simples para uma história que se constrói de uma maneira muito grandiosa. E hoje eu quero trazer para vocês 3 histórias, 3 curiosidades que mostram para a gente como que realmente a natureza, o início do cristianismo era o mais baixo possível à sua época. Bom, vamos começar falando então do primeiro grande ensinamento de Jesus. O primeiro grande ensinamento de Jesus Cristo de Nazaré, após ele deixar justamente a cidade de Nazaré, é Mateus 5, 6 e 7. Talvez um sermão que tenha durado dias em uma montanha da Galileia. E diz que ele vai para esse lugar para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta, terra de Zebulon, terra de Naftali, a Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu raiar a luz. Mas Jesus começar o seu ministério pela Galileia não é apenas um simbolismo de cumprir aquilo que estava escrito e profetizado pelos antigos profetas de Israel, do que hoje os cristãos conhecem como o Antigo Testamento, mas também era para mostrar que ele veio para todas as camadas da sociedade. Veja como que na Galileia ele vai curar uma menina de 12 anos, jovem, mas também cura uma mulher velha, mas que há 12 anos também tinha uma doença. Ele vai curar a família de Jairo, o chefe da sinagoga, mas também vai fazer o exorcismo do endemoniado, velhos e crianças, adultos e jovens, religiosos e não religiosos, judeus e não judeus, todas essas massas se concentravam nessas periferias das gamas e matizes da Galileia. Especialmente no Sermão da Montanha, Jesus ele inverte a ordem social, falando que o pequeno é grande e trazendo esperança para esse povo tão sofrido. Na verdade, a Galileia ela era tão rejeitada, mas tão rejeitada, que as pessoas diziam, pode porventura vir alguma coisa boa da Galileia? Ou porventura de Nazaré? A Galileia era tão rejeitada, mas tão rejeitada, que pelo seu sotaque, como que um sotaque camponês, os galileus foram proibidos de rezar em voz alta onde? No Templo de Jerusalém. E por isso muitos deles deixavam de ir até a cidade santa, o Templo de Jerusalém, e permaneciam apenas na Galileia. E bom, não podendo fazer orações lá, Jesus decide não se acotovelar entre os espaços aqui de Jerusalém onde estava a nobreza, mas ele vai justamente para Galileia e é ali que ele começa o seu ministério. O cristianismo começa numa terra de gente rejeitada, de gente oprimida, de gente pobre, de gente necessitada, justamente entre os galileus. Mas certamente essa história não para por aí, porque a Bíblia continua a mostrar para a gente sobre a simplicidade do cristianismo, dessas grandes massas periféricas que vão ser alcançadas. Como eu estou no Monte Sião, vamos falar de um lugar que ficava no Monte Sião, que você vai ver as imagens agora, que foi fundamental na história do cristianismo. Na verdade, muitos teólogos dizem que a igreja, como um organismo, ela nasce nesse lugar. Estou falando da sala do cenáculo, que ficava justamente nesse ponto onde nós estamos. O cenáculo é o ambiente onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. O cenáculo é o mesmo ambiente
onde o próprio Jesus Cristo ele faz a última ceia, fazendo a instituição do pão e do vinho, da Santa Ceia ou da Eucaristia. O cenáculo também é o local da descida do Espírito Santo e onde depois eles vão sair para batizar os 3.000 primeiros cristãos. O cenáculo é o local do primeiro concílio da igreja, isto é, quando Pedro se coloca de um lado, Paulo se coloca de outro, estão brigando para ver o que judeus e gentios têm que fazer para se tornarem cristãos e Tiago vai interceder e mediar toda essa conversa. Bom, nesse ponto central da história da igreja primitiva, que é o Monte Sião, nós também temos uma origem simples. Porque veja como que é muito curioso que quando Jesus vem a esse lugar e prepara a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele manda os seus discípulos à frente dele. E uma vez que isso é feito, diz, olha, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Dizei a ele que o mestre precisa de um lugar para a ceia. E ele lhes disse, eis que, quando entrardes na cidade, encontrará um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Agora, vamos tentar contextualizar essa história para trazer para ela ainda mais significado. A grande verdade é que homens, na época do primeiro século, na época de Jesus, certamente não carregavam cântaros na sua cabeça. Isso era uma profissão feminina. Mas por quê? Então, um homem estaria com cântaro na cabeça exatamente no Monte Sião? Bom, aí a gente vai ter que recorrer aos escritos de Flávio Josefo no livro Guerras e Antiguidades Judaicas. Ele diz que exatamente no Monte Sião, onde fica a sala do cenáculo, se localizava o bairro dos Essênios, entregue por Herodes. Bom, os essênios? Os essênios são aqueles homens simples, quase que eremitas, vivendo uma vida monástica no deserto, agora também se estabelecem em Jerusalém, que eram sacerdotes, que abrem mão do templo de Jerusalém e eles vão para o deserto viver uma vida de reclusão, se dedicando ao dom de profecia, à purificação, uma vida de simplicidade. Bom, João Batista certamente era um essênio. Diz a Bíblia que o menino foi levado ao deserto e cresceu em sabedoria e entendimento. Então, os essênios eram muito simples em suas crenças. E é entre os essênios que Jesus ganha também muita popularidade. João manda seus discípulos até Jesus perguntando se ele era o Messias. Os essênios tinham a tradição que o Messias um dia ia chegar na simplicidade da casa deles, bater na porta e dizer, olha, estou aqui e vou cear com vocês. Quando o essênio recebe a mensagem dos discípulos, ele imediatamente entende. Um homem simples que vivia pela sua fé, sem família, sem bens, de uma comunidade que estava principalmente estabelecida no deserto. Mas vamos sair do deserto e agora vamos para a costa do Mediterrâneo, porque é na costa do Mediterrâneo que para mim tem uma das histórias mais impactantes a respeito da abertura do cristianismo para todo o mundo. Vamos falar sobre a cidade de Jope, do lado de Tel Aviv. Foi em Jope que Pedro teve uma visão no livro de Atos dos Apóstolos que mudou a história do cristianismo. Lê comigo o versículo bíblico. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e as aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez ele disse à voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. A mensagem é muito clara, é de que aqueles que eram considerados impuros até então, agora foram aceitos pelo Criador. De que os gentios deveriam receber essa mensagem também, depois se estendendo a Cornélio, que foi batizado com água e com o Espírito Santo, mesmo não sendo judeu. Mas existe uma coisa que passa desapercebido nesse texto bíblico. O detalhe de que, na verdade, Simão Pedro estava na casa de um homem chamado Simão o Curtidor. Ele não era curtidor porque ele curtia a vida adoidado, como um filme da década de 90. Ele era curtidor porque ele curtia couro. Isso diz muito a respeito do cristianismo. Porque Pedro, aquele que vai receber a missão de apacentar as ovelhas, Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, ele vai se estabelecer em uma casa, em uma residência de gente simples e de gente rejeitada. E vai ser nesse lugar que Deus dá uma ordenança que muda a história do cristianismo no cânone do Novo Testamento. Porque veja que ser curtidor de couro era uma das piores profissões que você poderia ter na sua vida. E eu digo isso pelo seguinte sentido, com a água do Mediterrâneo você não vai curtir couro. Poços de água são extremamente raros na região. Curtir o couro é uma arte, um trabalho pesado e muito fétido.
Porque muitas vezes os curtidores de couro assim o faziam urinando nas peças de couro. Bom, isso fazia com que eles fedessem muito, tivessem um odor péssimo. De modo que, quando uma mulher quisesse pedir um divórcio, no período bíblico do primeiro século, existia uma jurisprudência na lei judaica de que, sim, a mulher poderia pedir o divórcio pelo odor, pelo cheiro que exalava o seu marido. Seja por adultério, violência ou o cheiro do seu marido, ela poderia pedir o divórcio. Agora, não só isso, há escritos da época que falam pra gente que aqueles que eram curtidores de couros não podiam frequentar os grandes lugares de atenção da sociedade, de modo que eles não poderiam sequer estar nas mesmas sinagogas que os outros judeus estavam, mas eles tinham as suas próprias sinagogas. Então, é um lugar fétido, é gente rejeitada, é gente que não está entre as grandes massas, é gente que não está entre a nobreza, é gente que não está no alto do pináculo de um templo em Jerusalém, mas que está lá embaixo, no deserto da vida. Bom, e é num lugar como esse, entre gente como essa, que o cristianismo tem a ordenança de se espalhar para todo o mundo. Bom, como eu falei no começo do nosso vídeo, a grandeza em pequenos começos, porque muitas vezes em pequenos começos se constrói grandes histórias, e seja você cristão, muçulmano ou judeu, é impossível negar que é realmente impressionante como que uma fé tão simples de um homem que entrega a sua vida e vai ser injustamente julgado e condenado, cresce de uma maneira praticamente assombrosa. Boa viagem! De modo que, como vocês viram, acabaram de passar brasileiros por aqui. Então, essa fé simples que alcança todo mundo e alcança você do outro lado da tela que está me assistindo. Bom, gente, independente da fé, isso é um grande exemplo de que realmente devemos continuar, apesar dos pequenos começos, porque talvez através deles que construímos grandes histórias. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui diretamente do Monte Sião. E você, é claro, é meu convidado a receber mais esses conteúdos. Basta fazer algo muito simples. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu joinha. Deixa aqui também nos comentários de onde você está assistindo, o que você achou do vídeo, o que você quer assistir aqui direto de Israel. E é claro, compartilhe esse vídeo, seja como que um atalaia nas muralhas de Jerusalém. Se você quiser visitar Israel, você é o meu convidado para participar em uma das nossas caravanas Descobrindo Israel. O link está aqui na descrição, descobrindoisrael.com.br. Por hoje é só, shalom e até a próxima.